Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Moisés Sky do Positivo Soluções Didáticas. Hoje, nono ano, temos a semana 15, que é a semana de revisão da semana 11 à semana 14, né? Então tem muita coisa bacana. Nós iremos ver desde ondas até a parte de espectro eletromagnético aí, então. Então vem comigo, sejam bem-vindos a essa mega aula aí do dia 29 de junho a 3 de julho, nono ano, Ciências Física. Vamos lá! Bom, então começando aí a semana 15, ela vai se dividir em 4 partes, né? A parte de classificação de ondas, quanto à natureza, direção de vibração, a fonte, que pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, a parte de acústica, a parte de ótica, que estuda a luz, e vamos falar do espectro eletromagnético, das ondas eletromagnéticas. Vamos lá, então. Então, começando aí com ondulatória, né? A parte de ondulatória, vamos ver tanto a classificação como o conceito de onda. E é o que está aí, né? Primeira coisa, o conceito de onda, né? Onda é um fenômeno no qual transmite energia, não matéria, né? Ondas são vibrações ou perturbações em meios materiais ou não materiais. Por isso que nós temos ondas mecânicas ou eletromagnéticas. E nós podemos ver a diferença das ondas quanto à sua natureza, sua direção de vibração e também em relação à sua propagação, né, que tem a ver com o tipo de fonte. Bom, vamos lá então. Quanto à sua natureza, elas são divididas em mecânicas e eletromagnéticas. Mecânicas, elas se propagam somente em meios materiais, sólidos, líquidos e gases. E as eletromagnéticas, além desses meios, também se propagam no vácuo. A onda mecânica não se propaga no vácuo. Lembrando, né, que o som é um exemplo de onda mecânica e a luz é um exemplo de onda eletromagnética. Aí temos uma imagem aí, da luz ali nas árvores, né, e do som sendo transmitido aí, à medida que o menino está tocando violão. Legal. Bom, quanto à sua direção de vibração, nós temos 2 tipos de classificação. As longitudinais, que vibram e se propagam na mesma direção, tipo uma mola comprimida, né? Ou a onda sonora também é. Como as transversais, que todas as eletromagnéticas são transversais, são aquelas que vibram em uma direção e se propagam numa direção perpendicular. Então, se eu tenho a vibração na vertical, a propagação vai estar na horizontal e vice-versa. A onda numa corda também, ela parece que vibra na vertical e está na horizontal. Ela também é uma onda transversal, como também as ondas no mar também. São 3 exemplos clássicos, né? Todas eletromagnéticas, ondas do mar e ondas em cordas transversais. E ondas longitudinais, nesse caso temos a onda sonora e uma mola comprimida também, uma onda sonora. Só tem que tomar cuidado que mola, dependendo da perturbação, ela pode ser uma onda transversal, ela pode ser as duas, né? Aí temos aí, né? Mostrei a mola. No primeiro caso ela é uma onda transversal, né? Ele começou a chacoalhar ela vibrou perpendicularmente à direção de propagação. E no segundo caso ele esticou, comprimiu ali a mola e ela começou a vibrar e se propagar na mesma direção. Então no primeiro caso transversal, no segundo caso longitudinal. E a terceira diferença quanto à classificação, nós temos quanto à propagação, né? Unidimensional, que elas propagam somente uma linha, um exemplo, uma onda numa corda. Bidimensional, propagam-se em 2 dimensões, exemplo, as ondas no mar, né? Elas soltam uma pedrinha na água, ela forma um monte de círculos, né? Num plano. E tridimensional, nesse caso no espaço, todas eletromagnéticas e também onda sonora. Eu estou falando, esse ambiente tridimensional está recebendo essa onda sonora emitida por mim aqui. Legal. Aí temos os desenhos aí, né, das ondas, né? A onda numa corda unidimensional, a onda no mar bidimensional e a onda emitida pelas antenas, né, que são eletromagnéticas tridimensionais. Elementos de uma onda, né? Não podemos esquecer dos elementos aí. Nós temos amplitude, o comprimento de onda, crista, vale, frequência, período, velocidade. Vamos falar de um por um agora. Amplitude, né? Ela é a altura da onda, da sua posição de equilíbrio, né, do meio para cima ou do meio para baixo, ou seja, a gente fala que a altura de uma crista, né, de baixo até a crista, até o pontinho superior da onda, ou do meio até o pontinho inferior da onda, que seria o vale. Então a altura de um pulso até a crista, de um pulso até o vale, é a amplitude. Cuidado,
Agora, se for do vale até a crista, isso é o dobro da amplitude, cuidado. Já o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales, ou é a distância de uma oscilação completa, quando ele vai, sobe, desce e voltou ao seu nível de equilíbrio. O lambda é a distância na horizontal, já a amplitude é a distância na vertical, cuida com isso também. Crista e vale. Crista e vale são os ápices dos pulsos, né? Crista é o ápice do pulso vertical para cima e o vale é o ápice seria o vértice, né? Do pulso vertical para baixo, tá ok? Mais elementos aí, a frequência é uma grandeza importante, porque ela, como a onda ela está relacionada a repetições, né? A frequência ela calcula essa quantidade de repetições por unidade de tempo. Então nesse caso ela vai ser o número de vibrações que a onda tem, o número de pulsos, né? Sei lá, dividido pelo tempo. Cuidado que o tempo tem que estar em segundos, vibração, oscilação não tem unidade. Vibrações por segundo, em homenagem ao Heinrich Hertz, que trabalhou muito com essa parte ondulatória, é o Hertz, né? Se tiver em minuto, lembra que um minuto tem 60 segundos, você vai ter que transformar. Já o período é o contrário da frequência, é o inverso da frequência, né? Ele é o tempo para dar esse número de oscilações, ou seja, o tempo para dar uma oscilação completa. Período tem a mesma unidade de tempo, segundos. E a velocidade é a rapidez com que a onda tem, né? Ela depende do meio, se o meio mesmo ela é constante. Então a velocidade ela seria a distância pelo tempo, né? Só que nesse caso você pode calcular ela de dois jeitos mais fáceis. Ou você multiplica o comprimento de onda vezes a frequência, ou você divide o comprimento de onda pelo período, como eu vou mostrar aí logo. Antes nós temos uma imagem mostrando a amplitude, né? Que é da linha de equilíbrio ali na horizontal até a crista, ou da linha de equilíbrio até o vale, ele não mostrou no vale. E o comprimento de onda é a distância entre dois vales ali, que poderia ser também entre duas cristas. E agora as fórmulas e relações. Olha lá, a velocidade média, como eu falei, comprimento de onda por período, o comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que velocidade no sistema internacional é metros por segundo, então o comprimento de onda tem que estar em metros, e o período em segundos, ou o comprimento de onda tem que estar em metros e a frequência em hertz. Frequência é o número de repetições por tempo, que é a unidade de hertz, e o período é o tempo para dar esse número de repetições. Se eu dividir frequência por período, eu chego naquela relaçãozinha ali, que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, e eles são bem importantes. Agora vamos fazer atividades da parte de ondulatória. O menino está na página 47, o número 5. O menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a distância entre duas cristas sucessivas é chamada de fácil. Distância de duas cristas na horizontal ou de dois vales é o comprimento de onda. Tá aí, letra C, bem tranquilo. Agora uma atividade lá da hora de estudo, da página 69. A e B tem que responder. Nas últimas décadas, o cinema tem produzido inúmeros filmes de ficção científica com cenas de guerras espaciais, como Guerra nas Estrelas, que eu adoro, por sinal, com exceção de 2000, que eu também gosto. Uma Odisseia no Espaço, essas cenas apresentam explosões com estrondos impressionantes, além de efeitos luminosos espetaculares. Tudo isso no espaço interplanetário. Sensacional. Vocês podem ver aqui no fundo, ó lá os meus capacetes de Star Wars. Aí. Letra A. A gente sabe que Guerra nas Estrelas tem erro físico e nós vamos ver nessas perguntas aqui, né? Letra A. Comparando Guerra nas Estrelas, que apresenta efeitos sonoros de explosão, com 2001, Uma Odisseia no Espaço, que não os apresenta, qual deles está de acordo com as leis da física? Justifique. 2001, Uma Odisseia no Espaço está de acordo, porque no espaço tem vácuo, e o som precisa de um meio material para se propagar. No vácuo ele não se propaga. Então a resposta é 2001 está de acordo, e a justificativa é porque o som não se propaga no espaço, logo Star Wars estaria errado. Uma pena, né? Uma pena. Bom, já a letra B. E quanto aos efeitos luminosos que todos apresentam, justifique, as duas estão corretas, porque a luz é uma onda eletromagnética e as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Então as duas estão corretas na letra B, e na letra A só 2001 que está correto, beleza? Vamos pro próximo aí. Agora vamos falar de acústica, só da onda sonora. E quando a gente fala só da onda sonora, com certeza a gente cita o som. O que é o som? O som é uma onda mecânica, né, como eu falei, longitudinal, que ele tem como função sensibilizar a nossa audição.
Diferente da luz, né, o som ele é mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos e por último nos gases. E lembrando que o som não se propaga no vácuo. Aí está a imagem da onda sonora, que quando você emite o som ele cria zonas de diferentes pressões, né, que deixa o ar rarefeito, comprimido, aí ele sofre uma grande expansão e logo ele vai tipo uma mola, né? Por isso que ele é uma onda longitudinal também. Lembrando que o som ele é mais rápido nos sólidos, hein? No vácuo ele não se propaga. Aí as propriedades as qualidades do som, né, que a gente pode falar são 3, né? A altura, intensidade e timbre, como a gente tinha visto. A altura ela está relacionada com a frequência e difere sons altos, que seriam sons agudos, de sons baixos, sons graves. Cuidado que tem gente que confunde altura com volume, e volume tem a ver com a segunda propriedade que eu vou falar agora, que é a intensidade. A intensidade está relacionada com a amplitude, ou seja, o volume realmente está ligado com a intensidade. Por isso que tem um amplificador, né? Que é aquele aparelho que amplifica o som, deixa ele mais intenso. Já a intensidade difere sons fortes de sons fracos, está relacionada com a amplitude. Som forte é um som muito intenso e o som fraco é um som de pequena intensidade, beleza? E o timbre, ele é uma característica do som que tem a ver, inclusive, com as propriedades intrínsecas da fonte, né? Tem a ver com a forma da onda, né? Por isso que no violino a forma é, sei lá, triangular, e lá na guitarra ela é toda arranhadinha quando você emite a onda e vê num osciloscópio, é porque nós temos formas diferentes de ondas. E por isso que mesmo com sons de mesma frequência e mesma amplitude, ou seja, mesma altura e mesma intensidade, nós conseguimos diferir, por causa desses timbres, devido às suas formas de ondas serem diferentes. E isso tem a ver com as propriedades intrínsecas, ou seja, propriedades dos próprios materiais, tipo das fontes nesse caso. Tipo de material, como que ele é feito, a dimensão e assim por diante. Aí temos aí as 3 qualidades do som, né? No desenho lá superior, nesse caso tem a ver com a altura. Você pode ver lá o som grave, primeiramente, né? O comprimento de onda dele é grande, então a frequência é pequena, e o som agudo, a frequência é maior, que seria um som alto, né? E o comprimento de onda, a distância entre as duas cristas é menor. Já no lado da esquerda, nós temos a diferença em relação à intensidade, que tem... No primeiro caso ali a pequena amplitude, né? Eu tenho um som fraco, a altura de uma crista ou de um vale menorzinho. Já no segundo caso eu tenho uma grande amplitude, um som forte, a altura tamanho da amplitude, nesse caso da posição de equilíbrio para cima ou para baixo, é maior. E ali, como eu falei, as formas de ondas diferentes do piano e do violoncelo, não, acho que é violino ali, né? Ele é violino mesmo. Eles são diferentes, essas formas, mostrando que nós detectamos sons diferentes. Muito bacana. Vamos falar agora de um fenômeno do som, a reflexão. A reflexão do som, né, nada mais é que quando a onda sonora ela vem de um meio, ela chega em um obstáculo, ela bate nesse obstáculo e retorna ao mesmo meio. Esse é o fenômeno de reflexão. Reflexão tem tanto com qualquer tipo de onda, mecânica ou eletromagnética. E o que está relacionado com a reflexão do som são dois fenômenos muito importantes, que é o eco e a reverberação. O eco está relacionado à reflexão do som, né? Em um anteparo, quando o intervalo de tempo para o retorno for igual ou maior que o tempo de remanescência, que é aquele tempo que vale 0,1 segundos. Quando se faz a conta, né, para calcular a distância que está a fonte do obstáculo para ter o eco, porque ele bate e volta, né, uma reflexão, usando 0,1 e usando aproximadamente a velocidade do som 340 metros por segundo, você faz 340 vezes 0,1, dá 34 metros, mas isso é a distância de ida e volta. Como eu só quero a distância da fonte ao obstáculo, eu vou ter que dividir por 2. 34 dividido por 2 é 17. Então distâncias de 17 e maiores que isso, eu tenho eco. Agora distâncias menores que 17, ou seja, tempos, né, intervalos de tempos menor que 0,1, que são aqueles quando você está perto da fonte, muito próximo à fonte, e geralmente eu tenho um ambiente mais fechado para esse som sofrer um reforço, aí eu tenho a reverberação. Então, intervalos de tempos maior que 0,1, eu vou ter eco. Menores que 0,1, reverberação, o som ele sofre um reforço, né?
Você parece que aumenta a intensidade ali do local. Geralmente naquelas conchas acústicas você tem reverberação e é muito importante para som daqueles sopranos que cantam com a voz muito aguda, né? Bom, falando já de som, vamos falar dos instrumentos musicais. Aí vários tipos de instrumentos aí na foto, né? Temos tipos de instrumentos. Eu separei em 3 partes. A primeira são os instrumentos de sopro, que produzem som por meio da vibração da coluna de ar, como a flauta, o trompete ou o saxofone. Segunda são os instrumentos de corda, que produzem som por meio da vibração de cordas, como piano, violão, a guitarra, a harpa, o banjo, o cavaquinho, o contrabaixo, etc. E agora os instrumentos de percussão, nós temos 2 tipos aí. São os que produzem som por meio de próprio corpo, quando em processo de vibração, como a lira, a marimba, tantã, o gongo, a maraca, o reco-reco e o berimbau. E os instrumentos que produzem som por meio de vibração de membrana, né? Você tem que bater, né? Que daí seria, ou metais também pode ser. O tambor, o surdo, o pandeiro, a bateria e assim por diante. Vamos para a hora de estudo agora, com mais exercícios. Página 69, o número 6. Sobre ondas sonoras, considere as afirmações a seguir. 1. As ondas sonoras são ondas transversais. Errado. Como eu falei, a onda sonora é uma onda longitudinal. Essa aí é falsa. 2. O eco é um fenômeno relacionado à reflexão da onda. Tá certo. A 2 é verdadeiro. 3. A altura de um som depende da frequência da onda sonora. Tá certo. A altura está relacionada à frequência com uma intensidade e amplitude. Então, somente 2 e 3 só pode ser a letra E de Eduardo. Mais uma hora de estudo agora. Tem que responder da A até a E, mas é tranquilinho. Leia as frases a seguir e identifique a qualidade sonora envolvida. Letra A. Apertar o botão do volume da televisão. Intensidade. Volume tem a ver com intensidade, tem a ver com amplitude. B. Aumentar ou diminuir a frequência sonora de uma onda. Altura. Altura tem a ver com a frequência. C. Aumentar ou diminuir a amplitude de uma onda. Intensidade de novo. Intensidade tem a ver com amplitude. D. Diferenciar uma mesma nota musical tocada por um piano e por um violão. Diferentes instrumentos musicais têm formas de onda diferentes, então é o timbre. E letra E. Alteração que ocorre com a voz dos seres humanos, principalmente com os meninos entre as fases da infância e da adolescência. Aí, nesse caso, também, aí tem que tomar cuidado. Desculpa aí, gente. Tô com um pouco de tosse. Tem algumas coisas, né? Mas ele falou como é entre a fase... Deixa eu ler de novo ali que eu esqueci, gente. Deixa eu ler de novo que eu esqueci. Só um minutinho, tô descendo aqui. Peraí. Aí, só um pouquinho. Voltou. Aí. Alteração que ocorre com a voz dos seres humanos, principalmente com os meninos entre as fases da infância e da adolescência, né? Bom, os sons som do ser humano, né, do masculino, né, ele tende a ficar mais grave, né, à medida que ele fica mais adulto. Então, grave, ele era mais agudo antes, ficou mais grave, então tem a ver principalmente com a altura sonora. Mas se ele comparasse, é isso que eu pensei que ele ia fazer essa pergunta, se comparasse o som do homem e da mulher, além da altura, também tem o timbre, tá? As formas de ondas do vocal masculino e do vocal feminino têm a ver com o timbre, mas é a altura, então. A resposta ficou, então, só para lembrar, letra A, intensidade, letra B, altura, letra C, intensidade, letra D, timbre e letra E, altura. Tá aí. Vamos para a ótica geométrica agora, galera. Primeira coisa, se a gente falou na acústica do som, nós vamos falar na ótica da luz. O que seria a luz? A luz é uma onda eletromagnética que é transversal, que tem como função sensibilizar a nossa visão. Como todas as ondas eletromagnéticas, sua maior velocidade é no vácuo, que é aquele 300 mil km por segundo, que também equivale a 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. E não esquecendo que a luz branca, que é a luz que tem as 7 cores do arco-íris, então ela é dita policromática. Agora, se eu só tenho uma cor, essa luz é monocromática. Aí tá chegando, mostrando aí, né, o Rio de Janeiro bem iluminado, com várias luzes acesas aí nos prédios. Aí temos as fontes de luz, né? As fontes de luz se dividem em 2 partes. Primárias, que
tem luz próprias também são chamados de corpos luminosos. Aí temos estrelas, lâmpada acesa, uma vela acesa, um metal aquecido, e tudo isso aí é fonte primária. E já a secundária, que necessita de uma fonte primária no local para refletir a luz. Elas refletem a luz e são chamados de corpos iluminados. A parede, o quadro, o armário e assim por diante. Aí temos os dois tipos aí, né? A lua é uma fonte secundária, ela está refletindo a luz ali na imagem da direita, e o sol é uma fonte primária porque ele é uma estrela, ele tem luz própria. Temos diferença dos meios ópticos também, né? Os transparentes, translúcidos e opacos. Transparentes, a luz passa com facilidade, o ar, o próprio vácuo. O vácuo é o único meio que é totalmente transparente. Um plástico incolor, a água pura, o vidro plano. Já os translúcidos, ela passa com dificuldade, a neblina, o papel vegetal que vocês usam para contornar desenho. A água suja, ela pode ser considerada um meio translúcido, um plástico que não é totalmente incolor, o vidro fosco e assim por diante. E já o meio opaco, no qual a luz não passa por ele, não atravessa ele, né? Tenta atravessar, mas não consegue. Uma parede, madeira e assim por diante. Barbadinho. Aí temos a luz e suas propriedades, né? São 3 propriedades: a propagação retilínea da luz, a reversibilidade da luz e a independência dos raios luminosos. Propagação retilínea da luz, né? A luz propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes, e a consequência desse meio aí, desse fenômeno, é a sombra. Já a reversibilidade, o caminho da luz não depende do sentido da trajetória, é o que tem no retrovisor. Você olha quem está atrás e quem está atrás olha você na frente. A distância é a mesma, não dependendo do sentido. E a independência dos raios de luz você vê naqueles shows musicais, quando 2 raios de luz ou feixes de luz, que é um conjunto de vários raios, né, se cruzam, continuam suas trajetórias individualmente um do outro, né? Um raio não interfere na trajetória do outro, então eles não se bloqueiam. Se está emitindo verde aqui, eu vou ver verde no chão. Se está emitindo vermelho aqui, eu vou ver vermelho no chão. Beleza? Nos shows dá para notar bem essa independência dos raios luminosos. Uma coisa importante tem a ver com a propagação retilínea é a câmera escura, né? Que foi a primeira máquina fotográfica, também chamada de câmera de Pinhole. Só que antes só podia tirar foto na luz solar, né? Porque não existia flash, né? O que é interessante é que você vê na câmera escura uma imagem real, ela é de ponta cabeça, invertida, e ela troca de lado, ela é reversa. E eu tenho 2 triângulos que eles são semelhantes, então eu posso relacionar a altura do objeto com a altura da imagem, a distância do objeto até o orifício, e a distância do orifício até o fundo da câmera, que seria o comprimento da câmera, que seria a distância da imagem. Fazendo isso, como os triângulos são semelhantes, eu fiz ali, né? A alturona do objeto está para a distância zona, que é Dzão, que é até o orifício, como a alturinha da imagem está para a sua distânciazinha, que seria a distância do orifício até a própria imagem. Lembrando que a imagem ela tem características de invertida, revertida, porque ela troca de lado, e ela é menor que o objeto. Falando agora de novo, né? Como eu falei, agora voltando aqui à reflexão da luz, algumas outras características sobre a reflexão, né? A luz proveniente de um meio óptico, quando incide um obstáculo, retorna no mesmo meio anterior, já tinha comentado isso. A cor tem a ver com o fenômeno da reflexão, né? A cor que a nossa visão sensibiliza é dada pelo tipo de luz que incide um objeto e nele é refletida. Então, se eu tiver um objeto branco e eu incidir amarelo, eu vou ver amarelo. Se eu tiver azul chegando no branco, eu vou ver azul. Agora, cuidado, se eu chegar num azul, no amarelo, eu vou ver preto. Para me ver a cor, ou ele tem que incidir no branco para refletir a própria cor, ou incidir na mesma. Vermelho no vermelho dá vermelho. Agora, se eu pegar cores diferentes, não sendo branco a própria cor, aí vai dar preto. A cor, em vez de ser refletida, ela vai ser absorvida. E é o que eu estou falando agora para vocês aí. O corpo branco reflete difusamente, porque a reflexão não é regular, né? Todas as cores que incidem nele, o corpo negro absorve todas as cores. Aí, um negocinho importante também sobre as leis da reflexão, né? Quando vem um raio luminoso, ele bate e reflete, eu tenho uma linha imaginária que separa esse raio luminoso incidente do raio refletido, que eu chamo de linha normal. A linha normal, ela tem 2 ângulos com o raio incidente e o raio refletido, que é o ângulo de incidência, que eu chamo de I, e o ângulo de reflexão, que eu chamo de R. A primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão contidos no mesmo plano, e é verdade. E a segunda é que esses ângulos com a normal eles são iguais, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Já o outro fenômeno nós vamos falar da refração luminosa. Refração, diferente da reflexão, a luz muda de meio. E quando muda de meio, alteram duas coisinhas: o comprimento de onda da onda luminosa e também a velocidade. Mas a frequência e o período se mantém constante, porque a frequência e o período só dependem da fonte. Se eu iluminar com luz verde do ar para a água, eu vou ver verde dentro da água no laserzinho lá. Ou seja, a cor está relacionada com a frequência, a característica da frequência, e ela não se altera. Senão eu ia ver amarelo, eu ia ver vermelho. Não existe isso, não existe. Tá ok? A velocidade se altera e o comprimento de onda também. O terceiro e último fenômeno é o fenômeno que está relacionado ao arco-íris, que é a dispersão da luz ou decomposição da luz, descoberto, né, pelo Sir Isaac Newton, mostrando que a luz branca realmente tem 7 cores. Na primeira, ele pegou um prisma, né, incidiu a luz branca, dá para ver isso no arco-íris, mas daí nesse caso nas gotículas de água. E quando essa luz branca sofreu a primeira refração entre ar e vidro, né, ela já se separou em 7 cores, que a gente fala que houve a decomposição. Aí depois essas outras 7 cores saíram pela outra face do prisma e só se separaram cada vez mais. Uma coisa importante, que se fosse para o vácuo, todas as cores são luzes, né, teriam a mesma velocidade, mas se for meio diferente, a cor vermelha é a que tem maior velocidade e a que menos desvia da trajetória. Já a cor violeta, em um meio que não é o vácuo, essa seria a mais lerda, de menor velocidade, mas a que mais desvia da trajetória, porque o branco está assim, o violeta está lá embaixo, ele tem um ângulo de desvio maior. E aí temos aí o arco-íris, como eu falei, está relacionado à dispersão da luz. E aí vamos para a hora de estudo, um exercício que tem a ver com o prisma de Newton. Caiu na Olimpíada Brasileira de Física. Na figura, um prisma de vidro recebeu um raio de luz branca. O raio de luz branca é formado por vários raios de luz de cores diferentes. No prisma, esses raios são separados porque cada um sofre um desvio. Lembra que quem desvia menos é o vermelho e quem desvia mais é o violeta. Pode-se provar que quanto maior o desvio da luz ao passar do prisma, menor será a velocidade. Qual a cor da luz que possui maior velocidade? A que menos desvia, é o vermelho. Tá aí, letra A. Já tinha comentado antes, estou falando de novo. Letra A de amor. E agora, a última parte, vamos falar do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é um conjunto de ondas eletromagnéticas, né? E aí estão elas. Elas vão desde as ondas de rádio e TV até os raios gama. Na verdade, nós temos os raios cósmicos, depois os raios gama, mas eles não chegam muito aqui na Terra, então a gente despreza. São elas: rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. Lembrando que do ultravioleta, o raio-x e o raio gama, eles são radiações, né? Ionizantes, eles podem ionizar átomos, aí eles são meio prejudiciais, aí, mesmo ajudando na medicina e também alguns aparatos como o bronzeamento artificial, como o ultravioleta. E se eles forem emitidos em doses muito elevadas ao ser humano, o ser humano pode sofrer, receber alguns tumores e ter até câncer. O ultravioleta, ele, que eu tô ligado, ele dá câncer de pele. Então tá aí o espectro eletromagnético, só para lembrar que a onda de maior poder de penetração, mais energética, que está relacionada com a maior frequência, ou seja, tem maior frequência, é o raio gama. E as ondas de rádio seriam as ondas de maior comprimento de onda e maior período, né? Porque o comprimento de onda e o período são inversamente proporcionais à frequência. Algumas considerações aí para terminar. Então, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade de 300 mil km por segundo, que é aquele 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, a mesma coisa. A onda de maior energia, como eu falei, frequência e poder de penetração são os raios gama, e quanto maior a frequência, mais energética é essa onda. Hora de estudo de novo. As ondas eletromagnéticas, está na página 71. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em meio homogêneo. Então as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Lembra que a ionosfera, eu falei isso na aula passada, ela é uma camada da atmosfera que ela reflete as ondas de rádio. Então existe o fenômeno de reflexão nelas, é muito importante. Então não precisaria usar satélite, você usaria essa camada para ter reflexão de diferentes localidades, né, de emissão e recepção. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da reflexão.
Tá aí, letra A. A ionosfera reflete as ondas de rádio. Terminamos aí então o nosso segundo bimestre e agora vamos para a nossa tarefa. Claro, vocês têm uma tarefinha aí. No livro da página 71 eu gostaria que vocês fizessem, no seu livro, né, as atividades 13, 14 e 15. E no livro de atividades, na página 27, as atividades 24 e 25. Eu desejo a todos uma boa semana, uma boa aula e uma boa revisão. E até a próxima. Aquele abraço.